Shalom, Vrahá, paz e bênção a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o assunto de hoje, meus amados irmãos, a qual nós estaremos falando, é um assunto urgente, ao mesmo tempo profundo e revelador. Por quê? Porque o que nós vamos falar hoje é baseado num texto que parece que foi escrito ontem, de quão revelador atual ele é. E nós sabemos que os escritos que nós vamos ler, ele foi escrito aproximadamente 2000 anos atrás. Eu sou o pastor Valdécio Batista. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se ele for relevante para você, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Deixe o seu like ou dislike, vai depender de como você vai entender essa mensagem. Mas vamos juntos construir um mundo melhor. Mesmo que a previsão seja negativa, nós ainda podemos construir, pelo menos no mundo interior, familiar e eclesiástico, um mundo melhor. E para isso nós vamos ler o que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. E ali ele vai fazer uma exortação, uma advertência. Ele vai nos trazer, através daquilo que ele escreve para Timóteo, um alerta poderoso para os nossos dias. Dias esses que eu e você precisamos lutar para não nos envolver com ele no sentido de andar de mãos dadas com ele. Vai ser mostrado aqui através da carta de Paulo características de uma humanidade descomprometida com Deus e que vai exigir muito de nós mesmos, fidelidade e lealdade ao Eterno, visto que tantos têm aberto mão da sua fé, têm negado a Cristo e têm propagado um falso evangelho. Paulo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis, ferozes, tempos angustiantes. E por quê? Nós vamos perceber na decorrência da nossa palavra. Estou falando nossa porque nós dividimos atenção, nós dividimos revelações, e nós vamos perceber que essas palavras de Paulo não são apenas conselhos pastorais. Está muito além de um conselho. Além de ser um conselho, claro, nós podemos ver na palavra de Paulo, nos escritos de Paulo, que essas palavras são palavras proféticas. Palavras estas que tocam o coração da sociedade na qual vivemos. E também nos alertam sobre o espírito dos últimos dias. Meus irmãos, Paulo não está falando de simples mudanças culturais ou de costumes passageiros. Paulo, com a visão profética, está revelando algo muito maior. Uma realidade espiritual que antecede a volta do Mashiach, a volta do Senhor Jesus. São características que nós devemos estarmos atentos a nós mesmos e a tudo aquilo que está ao nosso redor, para que nós possamos identificar essas características e não cairmos de gaiato, que nós não venhamos a ficar desapercebido, desatento e nos colocar em um estado de vulnerabilidade para sermos coniventes com o mundo. E aí, Paulo descreve um mal, uma tendência que não é uma tendência social, não é algo passageiro, não é uma moda que vai e volta. Paulo está nos dizendo, nos mostrando, nos revelando um sinal escatológico. E essa revelação escatológica fala de tempos difíceis, porque a expressão tempos difíceis vem do grego kalepoi kairoi, que literalmente significa tempos perigosos, uma época turbulenta. Algo que não ia acontecer quando Paulo escreveu para Timóteo há 3.000 anos à frente. Não, já estava à porta, já estava às mãos, já era uma realidade para aquele tempo. Agora imagine para os nossos tempos.
Se ali estava o princípio, nós estamos então numa evolução terrível dessas características. E por que nós falamos isso? Porque esses tempos, essas épocas perigosas, turbulentas, ela vai incluir nada mais, nada menos do que o aumento da iniquidade. Um aumento da transgressão da lei, onde as pessoas vão bater de frente com a lei, onde as pessoas vão olhar a lei de Deus como arbitrária, negativa, e muitos, que Deus nos livre, vai achar até mesmo diabólica, a ponto de fazer com que muitas pessoas abandonem a Kadosh Baruch Hu. Esses tempos incluem diminuição do amor verdadeiro. Também ele acaba financiando o crescimento das falsas religiões. Olha, está assim de falsas religiões. Elas também vão incluir pessoas que parecem espirituais, pessoas que parecem crentes autênticos, pessoas que parecem levar o evangelho e a palavra de Deus a sério, quando na verdade até manifestam muitos sinais e poderes que a Bíblia chama de enganos na maioria das vezes. Porém, Deus está longe deles, mesmo que eles usem a palavra de Deus, o nome de Jesus, manifestem supostas manifestação do Espírito Santo, mas essas pessoas estão longe de Deus. Olha que nível, olha o quanto nós precisamos estarmos atentos e buscando cada vez mais a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. E o interessante é que Jesus também já tinha alertado aos seus apóstolos e discípulos quando ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, meu Deus, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Percebe a artimanha dos últimos tempos? Percebe o poder atuante do mal dos últimos tempos? É um poder de engano, de ludibriar, de levar muitas pessoas para o inferno. A verdade vai ser deixada de lado, e a meia-verdade, que não deixa de ser mentira, vai atrair muitas pessoas após esses falsos mestres, a esses falsos cristos, a esses falsos profetas, e eles terão um poder agindo na vida deles de maneira tão sobrenatural que eles farão sinais e prodígios, e que só os eleitos não serão enganados. Mas a artimanha vai ser tão tamanha que, se não for a impossibilidade imposta por Cristo, nós, os eleitos, seríamos enganados por ela. Percebe o quanto nós estamos, se não estivermos atentos, vulneráveis a esses acontecimentos? Porque esses tempos difíceis não são apenas crises econômicas e políticas. Nós estamos, a grande maioria das pessoas, quando acontece uma crise econômica, uma crise política, ela associa de imediato a uma aproximação da volta de Cristo. Mas tempos difíceis, eles são marcados pelo espírito do erro. Essas artimanhas periféricas é só para nos distrair e tirarmos a nossa atenção daquilo que é real, que é o espírito do erro, onde muitos irão confundir religião com relacionamento e aparência com salvação. Isso é muito sério. Percebe a seriedade do problema, das adversidades que nós já estamos enfrentando e às vezes passa desapercebido porque existe esse espírito do erro atuando justamente na questão religiosa e na questão da aparência. Mostrar ser religioso dá a impressão que é um bom relacionamento com Deus. Claro que aqui a palavra religião está no sentido pejorativo, sabe, de falsidade. E a aparência, que é justamente o que mais nos engana, a camuflagem, a forma de se apresentar, parece que a pessoa está salva. Infelizmente, muitos de nós somos enganados por essas questões. E o espírito do erro tem ganhado campo
e tem destruído muitas pessoas. Por isso que eu quero trazer nesses momentos algumas características que Paulo revela do versículo 2 ao versículo 5 de maneira bem resumida. Porque Paulo ali está listando uma série de características morais e espirituais que marcam justamente a época que nós já estamos vivendo e a tendência a aumentar e ampliar. Por exemplo, ele diz que os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, o egoísmo vai ser exaltado como virtude. Olha o ponto que alguém pode chegar. As pessoas irão colocar a si mesmo acima de tudo e de todos. Isso é estimulado desde que o mundo é mundo. A serpente disse para Adão e Eva no início da criação: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Deus não quer que você saiba disso. Deus está sendo egoísta. Então, saia na frente dele ou no mínimo igual a ele. E a partir dali, todo o desfecho do que Paulo descreve tem se ampliado de maneira assustadora. Os homens também serão gananciosos, ou seja, eles amarão ao dinheiro. O amor ao dinheiro irá dominar seus corações e a ganância irá substituir a generosidade. Ser generoso é uma das virtudes que Deus aprecia de maneira gloriosa, porque a generosidade é algo que só Deus é. E quando nós participamos desses atributos, dessas virtudes, independente da fé de alguém, se a pessoa de fato é generosa, ela está nessa generosidade revelando o eterno, o Deus. Além deles serem gananciosos, serão presunçosos e orgulhosos, ou seja, a exaltação própria, a arrogância e falta de humildade diante de Deus será crescente, muito crescente. Disso desemboca também nos blasfemadores, pessoas que zombam de Deus. Olha, está recheado na internet, nas redes sociais. Existem confrontos espirituais terríveis e isso tem que acontecer de fato, já que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais, operando contra a igreja, operando contra os servos de Deus. Então, muitas pessoas já se colocam de uma forma muito desdenhosa, desrespeitosa. Elas vão zombar de Deus, vão usar seu nome em vão, vão distorcer a sua vontade, vão reinterpretar a sua palavra. E aqui cabe um adendo nessa observação que eu considero interessante. Jesus, uma certa vez, batendo de frente com certos fariseus, e Jesus deixou bem claro o seguinte: vós quereis satisfazer o desejo do vosso pai, o diabo. Olha que coisa maluca essa, mas mais forte e que nos chama a atenção. Porque o diabo, ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Ele conhece a verdade tintim por tintim, mas não permitiu que essa verdade o transformasse, que essa verdade o guiasse, o dirigisse. E ele se tornou, então, a partir desse momento, mentiroso, porque ele é pai da mentira. Então ele sabe pegar a verdade e misturar com enganos e ludibriar aquelas pessoas que estão em sua volta. Então ele pega a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, e ele mistura, ele camufla a verdade com mentira, dizendo que coisas já foram deixadas para trás, que em Cristo essas coisas foram canceladas, e ele vai promovendo um evangelho banal, desqualificado, destituído da verdadeira verdade e do objetivo transformador, visto que Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho, da palavra de Deus, porque ali estava o poder de Deus para a salvação, para a justificação, para a transformação do homem. Satã, sabendo disso, ele vai
pegar as verdades bíblicas e vai misturá-las com mentiras, dando uma falsa interpretação, e nessa falsa interpretação ele vai conduzir o homem para fora do caminho do eterno. Isso é o espírito do engano dos últimos dias. Por isso que as pessoas serão zombadores de Deus, vão pronunciar seu santo nome com desdém e também vão distorcer a sua verdade e a sua vontade. E com isso vai fazer com que os homens sejam desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Ou seja, a família como a unidade básica da sociedade vai sofrer como nós já estamos sofrendo isso. Ainda não é o que pode ainda ser, mas a família está sendo atacada. A igreja que é constituída por famílias, que zela por esse padrão familiar, esse padrão instituído por Deus, que está dentro da palavra de Deus, ela é bombardeada de todos os lados, porque se tocar a palavra de Deus, vai tocar a família. E tocando na família, ela se desgarra caso eles tenham êxito nos seus objetivos. Aí é cada um por si, nem Deus por todos, né? Deus por todos, cada um por si. Não, é cada um por si, cada um seja e viva da maneira que lhe agrada, porque, entre aspas, Deus nos aceita do jeito que somos. Tremendo engano, tremenda mentira. Deus até pode nos aceitar como estamos no momento, mas no momento que nós somos aceitos por Ele, pode se preparar para as transformações necessárias. Porém, não é isso que se pregam de maneira clara e objetiva nos nossos dias. E isso vai desembocar também em pessoas que não têm ou que não terão afeto natural. Elas serão implacáveis, caluniadoras. Faltarão nelas compaixão, misericórdia, a bondade genuína. As pessoas irão ferir com palavras, ou melhor, já ferem, né? Com palavras e atitudes. Perceba que é um conjunto. Não é que cada um vai agir de uma forma. Não, tudo isso estará aumentando gradativamente no coração daqueles que não pertencem a Cristo. Eles também serão incontinentes, cruéis, desprezadores dos bons. Haverá o quê? A perda, melhor dizendo, do senso moral. O bem será chamado de mal. E o mal será reconhecido como progresso, como evolução. Quem segue a palavra de Deus é retrógrado. Não serve para viver na sociedade de hoje. Sociedade bonachona. Uma sociedade, entre aspas, laica. E quando eu falo de laica, é mais ou menos assim. Você pode fazer tudo o que quiser, do jeito que você quiser. E se existe um Deus nos céus, Ele te ama e vai te salvar do jeito que Ele te gerou. Volto a repetir, mais um tremendo blá blá blá, mais um tremendo engodo que infelizmente tem levado, desde que o mundo é mundo, muita gente para fora do caminho de Deus. Eles serão traidores, precipitados, soberbos, ou seja, serão pessoas de falsas promessas, serão ávidos para julgar e serão orgulhosos, altivos espiritualmente. Sempre se acharão no patamar de fazer o que quiserem, do jeito que quiserem, porque eles, entre aspas, sabem o que estão fazendo. Eu queria só destacar aqui essa palavra precipitado. Nós estamos vivendo justamente em uma sociedade que de fato é precipitada. É precipitada em gastar o seu dinheiro, é precipitada em experimentar mergulhar nos vícios, ou experimentar alguns vícios, não aceitam conselhos, não recebem ou não se deixam ser orientados, estão na igreja, mas são precipitados em pecar, em falar demais, em desobedecer. Estamos vivendo, graças a Deus, fala assim, em tempos proféticos que antecedem a volta de Cristo.
E também essas pessoas serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aqui entra, meus irmãos, o cerne do problema. As pessoas preferem prazeres temporários a um relacionamento eterno com Deus. Eles até, numa grande maioria, eles até gostam de estar na igreja, são simpatizantes da igreja. Mas se tiver de escolher entre obedecer o mandamento e transgredi-lo, naturalmente eles vão transgredi-lo. Eles vão fazer de um tudo para satisfazer o seu egoísmo, os seus prazeres carnais. Se ele tiver de escolher entre andar no caminho da justiça e o caminho do erro, já que o caminho da justiça vai exigir a negação do eu, o abrir mão do eu para servir a Cristo e desobedecer ao Senhor para justamente inflamar o seu ego, alimentar o seu ego, se desviar do caminho de Deus para satisfazer os desejos da sua alma, então eles serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Terão mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E Paulo ainda diz, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Essas pessoas até mostram, revelam uma camuflagem. Eles atuam teatralmente de maneira tão perfeita que eles mesmos acreditam que a vida que eles vivem é uma vida que agrada a Deus. E por isso acaba até nos iludindo. São pessoas que estão na mídia, mas não se preocupam com o que veste, não se preocupam com o que falam, até tem uma grande sabedoria, tem muita eloquência, são bons de oratória, move multidões, são pessoas de destaque, são pessoas que estão sempre cercadas, entre aspas, de fã, mas nunca deixará, mais cedo ou mais tarde, de revelar quem são. E Deus não deixa os eleitos enganados por muito tempo. Esta é a marca mais perigosa. E por que nós falamos isso? Porque fala de uma religião sem poder, de uma fé sem frutos, de uma vida espiritual de aparência, mas vazia do espírito por dentro. E Jesus, em certo momento, também condenou essas pessoas de maneira direta, porque em Mateus 15:8 diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. O mal, queridos, não está apenas na sociedade, você já percebeu isso. É o mal espiritual. Muitos dizem o seguinte, é só uma moda da época. Nós tivemos gerações parecidas com essas. Todo mundo age assim. Estamos vivendo em um mundo moderno, em um outro estilo de vida. Nós estamos evoluindo. Porém, Paulo não vê isso como mudança cultural. Paulo vê isso como um sinal espiritual dos últimos tempos. Volto a repetir, não é uma moda que vem, fica 2, 3 anos, depois acaba e vem uma outra. Aqui é um estilo de vida que prepara o aninhamento, isso mesmo, de ninho, onde os demônios irão ser chocados através de ações que aquecem o coração do inferno para que haja manifestação do filho da perdição. Esse mal não é apenas externo, está isso muito bem claro. Não está lá no mundo. Esse mal que Paulo está aqui caracterizando, ele não está fora da igreja. Ele está dentro da própria igreja. Paulo escreve a Timóteo não dizendo que o mundo estaria assim, mas que os homens dentro da igreja estariam dessa forma. E quando assim estivesse, era para ele estar preparado. Veja o que Jesus disse à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, versículo 16. Conheço as tuas obras. Esse é o estágio terrível, o estágio da mornidão é terrível.
que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, estou prestes a vomitar-te da minha boca. A mornidão espiritual é um dos maiores perigos dos últimos dias. Ela cria, e é por isso que ela é perigosa, uma ilusão de que a pessoa que assim está, ela acha que está em paz com Deus, enquanto o coração permanece a quilômetros e quilômetros de distância do eterno. E aqui, queridos, nós precisamos estarmos alerta, porque como nós devemos reagir a isso tudo? O apóstolo Paulo, ele não termina com a condenação. Eu acho isso muito interessante. Ele termina com um convite claro. É um convite desafiador. Afasta-te destes. Não se deixe contaminar. Ou seja, vá na contramão dessas pessoas. Uma vez identificado a falsidade espiritual, afasta-te dele, porque as más companhias corrompem os bons ensinamentos. Os maus costumes nos distanciam de Deus. Então afasta-te desse. Em outras palavras, isso não quer dizer que devemos ignorar, isso aqui é interessante nós percebermos, os pecadores, ou que nós deveríamos fugir do mundo. Dentro da igreja tem pessoas que são sinceras, elas vacilam, elas são difíceis às vezes de assimilar, de entender para viver, precisam muito da nossa ajuda, mas geralmente nós estamos falando de pessoas que parecem ser quando elas não são. Paulo está falando de padrões de vida, de padrões de pensamento que contaminam a igreja, que vão na contramão da vontade de Deus. Especialmente, meus irmãos, quando vem disfarçada de espiritualidade. Porque essa é a melhor forma de enganar, de ludibriar os crentes. Nós temos visto igrejas e mais igrejas, entre aspas, sendo abertas. E são igrejas assim que você vê que não tem nada de Deus. É uma mistura de batida, de melodia. É muito estranho. E essas igrejas acabam sendo lotadas e ganham mídia. E muitos testemunhos acontecem nesses lugares. E muitos se deixam levar por essas aparências. E pessoas que são sérias, pessoas que amam a Deus, pessoas que estão ali batendo de frente, caminhando, incentivando, trabalhando dentro das suas possibilidades, sinceros, leais a Kadosh Baruch Hu, eles estão sendo deixados de lado, porque são consideradas igrejas frias, sem poder. Ou seja, a artimanha do espírito do erro é justamente fazer com que as pessoas olhem para a igreja verdadeira de Cristo e aonde, entre aspas, elas não são supridas, o inimigo, entre aspas, irá suprir. Mas tudo aquilo é engodo, é passageiro, é caminho para o inferno. Que Deus nos dê condições diariamente de percebermos esses enganos para não cairmos nele e tirar quem quer sair dele, abrindo os olhos dos nossos irmãos. E é por isso que Paulo, quando fala que vem disfarçado de espiritualidade, Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com quem parece bom, mas não vive o bem de Deus. Cuidado com quem fala de Deus, mas não caminha com Deus. Cuidado com a religião sem poder. E quando eu falo sem poder, é sem a presença de Deus. É sem a palavra verdadeira, é sem obediência à palavra, à vontade de Deus. Cuidado com a fé sem fruto, a piedade sem paixão. Se nós tivermos hoje de conclamar os irmãos, o chamado à igreja hoje para cada um de nós é que Cristo precisa ser diferente através de nós. A igreja de Cristo precisa ser diferente dessas outras. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa rejeitar a falsa paz com Deus e também buscar a vida verdadeira do Espírito Santo.
Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este é que vai entrar nos céus, a vontade do meu Pai que está nos céus. Se Ele está nos céus, então a oração que Jesus nos ensinou é muito válida. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é executada nos céus. João também, ele vai nos ajudar a entender isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Filhinhos, é a última hora, e como ouviste que o anticristo há de vir, assim agora há muitos anticristo têm surgido, donde conhecemos que é a última hora. João já estava dizendo que muitos contrários a Cristo, com aparência de piedade, mas negando-lhe o devido valor, a devida transformação que ela provoca, a vida de obediência e dedicação ao Eterno, a vida de conexão com Deus, quando nós abrimos mãos, quando nós dizemos não ao pecado e sim para a vontade de Deus, quando nós renegamos a carne. Eles dizem que muitos estariam andando na contramão da vontade de Deus, que são chamados de anticristos, e João está dizendo que aquela já era a última hora. Oh, amados, estamos vivendo realmente os últimos suspiros antes do retorno de Cristo. E é importante que nesses tempos Deus está procurando corações sinceros, não meros religiosos, não mero visitante de igreja. Deus está procurando corações que se rendam a Ele. Precisamos desse tempo para nos examinar e nos restaurar. Meu irmão, minha irmã, se você sente que algo está faltando, se você percebeu que a sua vida espiritual virou uma rotina, parece que perdeu um pouco de sentido, se você reconhece que está mais ligado às coisas deste mundo do que ligado ao próprio Deus, é tempo de despertar, é tempo de restauração, é tempo de voltar ao primeiro amor. Como diz o Salmos 116, versículo 7, volta, ó minha alma, para a tua quietude, pois o Senhor tem te abençoado. Também Joel, capítulo 2, versículo 13, nos ajuda dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus. Meus irmãos, o convite é urgente. Não podemos nos conformar com o espírito do erro do nosso tempo. Devemos sim nos transformar pela renovação da nossa mente, como está em Romanos 12, 2. Devemos sim examinar os nossos corações de maneira profunda, como está em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Devemos sim buscar ao Senhor com toda a nossa alma, como está em Jeremias capítulo 29, versículo 13. E acima de tudo, devemos lembrar: o amor de muitos se esfriará, disse Jesus em Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Que essa palavra seja uma palavra de fortalecimento e que o Senhor nos ajude a discernir os tempos em que vivemos. Que Ele, meus irmãos, nos mantenha vigilantes, firmes e apaixonados por Cristo. Pois o que Deus deseja não é religiosidade, mas é uma vida de consagração verdadeira a Kadosh Baruch Hu. Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever se não é inscrito. Deixe o seu like. Se foi relevante para você, compartilhe com seus irmãos, com a sua igreja, com os seus amigos, e que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus, a Kadosh Baruch Hu, nos permitir. Shalom, vrahá, paz e bênção, e até a próxima.